Bem, caros alunos, vamos para a experiência 3, que é a de teoremas de circuitos. Essa experiência utiliza exatamente os mesmos componentes que a experiência 2 tem. A diferença é que as fontes podem ser diferentes. No caso aqui eu troquei a fonte de 3 com a fonte de 4, então a fonte da entrada, que era de 3 na experiência 2, passou a ser de 4, e a outra fonte, que era de 4, passou a ser a de 3. Tá? Então, nós vamos fazer as medições, tá? E verificar os valores. No caso das resistências, já medi na experiência 2, tá? Continua valendo a mesma coisa, ou seja, o meu R1 vale 1.005 km, o R2 vale 1.194 km, o R3 vale 1.493 km, o R4 vale 1.796 km e o R5 vale 2.199 km. Tudo bem, então a primeira parte, isso dá para preencher a tabela P1, tá? Com os valores. E agora vamos preencher a tabela P2, que é quando as duas fontes estão ativas. Para verificar isso aqui, simplesmente a gente mede VS1, VS2, tá? No caso é 4 e 3, tá? E depois mede o valor de V1 e de V2, que são as tensões nodais. As tensões nodais quando as duas fontes estão conectadas. Então, atenção, V1 é 2.077, vamos colocar as estatísticas. Atenção, V2. Vamos limpar a estatística. Dá 1.822. VS1 é, de novo, vamos limpar a estatística. 3.993. VS2, vamos limpar a estatística, a 3.001. Tudo bem, então a primeira coisa é seguir agora com o procedimento. A próxima parte é colocar a fonte VS1 em repouso. Você tem diversas formas de fazer isso, mas como a gente vai ter que ligar alternadamente as duas, a minha sugestão é que você simplesmente colocar uma fonte em repouso, colocá-la em curto-circuito. Então retire do pedaço e faça as tensões. E no caso, evidentemente que a fonte em repouso é de 4, a VS1 em repouso. E aí vamos fazer as medições. Evidentemente, né, essa aqui é a medida de VS2, né, que é 3.001, de novo. Vamos pedir o VS1 a 0. E agora eu medir o V1 e o V2. V1. Vamos limpar a estatística. Dá 0.297. O V2. Vamos limpar a estatística. Dá 1.113. E agora fazer a mesma coisa com a fonte VS2 em repouso, que no caso é a fonte de 3 volts. Aí eu volto, coloco aqui, coloco a fonte VS2 em repouso.
Aí, eu vou medir por uma questão de o meu VS1 dá 4, 3.99. Se quiser a gente tira a estatística. O VS1, o VS2 evidentemente vai dar 0. De novo a gente limpa a estatística. 0. Medimos agora o V1 e o V2. O V1, limpamos a estatística. Dá 1.781. E o V2 limpamos a estatística, dá 0.734, 0.73. Muito bem, feito isso, vamos seguir para a próxima parte. Na próxima parte, nós vamos calcular o equivalente de TVNAM, medindo a tensão de circuito aberto, a corrente de curto-circuito e a resistência equivalente, colocando as duas fontes em repouso. Para fazer isso aqui, nós vamos retirar o resistor R5 e vamos continuar medindo V2. Tá? Nesse caso aqui, nós vamos ter a tensão de circuito aberto. Tá? Vou limpar a estatística. E no caso a tensão de circuito aberto é 2.612. Próximo passo, vamos medir a corrente de curto-circuito. Para medir a corrente de curto-circuito, nós podemos aproveitar que o multímetro, ele na sua função perímetro vai ter resistência muito baixa. Então o que a gente faz é colocar a foco aqui e medir corrente, sendo que vamos colocar a estatística. Nós vamos ter uma corrente de 2.704 miliamperes. Muito bem, próximo item da lista é medição da resistência equivalente. A medição da resistência equivalente, nós temos que colocar as fontes em repouso e transformar o meu multímetro na sua função de ohmímetro. Primeiro nós colocamos as fontes em repouso. Isso pode ser feito de duas maneiras. Eu vou simplesmente curto-circuitar as fontes. Colocar na função de medida de resistência. E aí ele vai ter o valor que vai calcular, que dá 900, vamos colocar a estatística, né? 996 ohms. Está baixando. Vamos esperar estacionar. Vamos limpar essa estatística aqui porque realmente está demorando. 964 ohms.
Muito bem. Uma das coisas que é pedida é justamente também para calcular o TVNAM, a impedância TVNAM, a resistência TVNAM, utilizando a tensão e a corrente. Isso pode ser feito utilizando simplesmente a tensão, vocês calcularam anterior, 2,612 dividido pela corrente, 2,704, que dá 966 ohms, muito parecido com o que vocês obtiveram anteriormente. A última parte do experimento é o cálculo do equivalente de TVNAM. Nós colocamos a década resistiva aqui, tá? Está exatamente com o valor que a gente calculou, 964. A tensão na entrada eu coloquei a mesma, 2,612. E aqui está a tensão em cima do resistor R5, que é 1,812. É muito próximo do valor de 1,822 que a gente calculou anteriormente. Está dentro dos experimentais. Depois é só medir a corrente, tá? Não há muito mistério nisso não. Basta colocar a minha parte da década. Nós colocamos aqui. Colocamos a fonte assim. Exatamente a tensão da fonte. E aí substituímos para colocar a corrente. Que a corrente medida, tá? Que é exatamente essa aqui, 0,778 miliamperes. Ok? Então, é isso aí.